Este projeto é realizado com recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente aí no canal. Sejam bem-vindos a mais um programa do Da Ideia à Luz, pesquisa hoje, né? Meu nome é Francisco Turbiani, eu sou iluminador, sou pesquisador cênico, sou um homem branco com cabelo um pouco espetado, tenho barba. Estou usando uma jaqueta azul com vários tons de azul. E atrás de mim tem uma parede com um fundo creme e cinza. Esse aqui é um programa pesquisa, onde a gente se volta para conhecer algumas pesquisas normalmente acadêmicas do campo das artes cênicas, voltado especialmente para iluminação, sonoplastia, cenografia, técnicas de palco e outras áreas correlatas das artes da cena, né? Se você se interessa por esse campo, a gente tem um acervo de entrevistas super bacana no canal. A ideia é trabalhar a partir de pesquisas dessas áreas, sejam elas de doutorado, sejam elas de mestrado, sejam até pesquisadores que não estão necessariamente vinculados a um campo acadêmico, mas cujo trabalho a gente entende que é uma pesquisa continuada e vertical de investigação, tá? Hoje a gente vai conversar com a Bia Mendes, que é a nossa convidada. Então, vou chamar ela aqui para entrar na nossa live. Bia Mendes é artista educadora, pesquisadora e produtora de cenografia. Formada em técnicas de palco na SP Escola de Teatro, participou de várias produções de espetáculos e festivais de teatro como produtora e assistente de cenografia. Realizou trabalhos de restauração do acervo de bonecos e objetos de Ana Maria Amaral e do acervo de figurinos e adereços do CPT, Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em 2022. É graduada em Artes Cênicas pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, é mestra e doutoranda em Artes pela Unesp, trabalhou como artista docente convidada na SP Escola de Teatro, onde também foi orientadora de projetos de estudantes de técnicas de palco para a Quadrienal de Praga de 2023. Em sua pesquisa de mestrado, que é intitulada Espaço Cenográfico de São Paulo, Perspectivas históricas... eu vou ler de novo, gente. Espaço Cenográfico de São Paulo, Perspectiva Histórica e Desdobramentos na Formação em Cenografia. A autora buscou identificar quais foram as circunstâncias que levaram à idealização do Espaço Cenográfico de São Paulo, fundado na década de 90 pelo arquiteto e cenógrafo J.C. Cerrone, assim como documentar sua significativa atuação para a formação de novos profissionais da cenografia. Então, é isso. Com essa apresentação, convido a Bia para entrar aqui na tela comigo e a gente começar a nossa conversa. Aí, Edu, pode colocar a Bia. Oi, Bia, bom dia. Olá, bom dia. Boa tarde, boa noite também. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou a Bia, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, lisos, estou usando um fone, óculos arredondado, estou vestindo uma camisa jeans, ao meu fundo tem uma parede branca e uma estante com alguns livros e uma plantinha. Muito bom. Bia, bom, eu acho que a gente pode ir para uma conversa, né? Acho que a ideia é a gente passar um pouco por como foi esse processo da tua pesquisa e você contar um pouco para a gente, né?
essa pesquisa voltada para o espaço cenográfico de São Paulo, um espaço super importante, né, na formação de várias gerações de profissionais da cenografia. Acho que a gente vai falar um pouco disso. E depois você também pode falar um pouco que vai virar livro a sua pesquisa, né? Você vai lançar ela em livro, aí você pode divulgar e fazer o jabazinho aqui. Mas, para a gente começar, eu acho que eu queria entender primeiro de onde surge a tua vontade de fazer essa pesquisa, por que você decide entrar no mestrado, na pós-graduação, e por que esse tema e de onde vem essa investigação. Tá, eu vou voltar um pouquinho lá em 2014, que foi quando eu conheci o espaço cenográfico, né? Ainda ali na Teodoro Baiman, né? Foi durante uma visita, assim, com uma professora da graduação na UFOP. A gente conheceu alguns lugares em São Paulo, inclusive o espaço cenográfico. E nessa época, o ateliê de técnicas de palco e cenografia do curso da SP, ele era nos fundos do espaço cenográfico, ali na Rego Freitas. Então, além do espaço, eu conheci toda essa estrutura assim, de ferramentas, vi os estudantes, as estudantes ali naquele processo de construção, nada que eu tinha conhecimento ainda na graduação, com essa aproximação mais prática, né, do fazer da cenografia. E daí eu fiquei encantada, aquilo para mim foi assim, eu falei, eu quero estar aqui. E aí, me formando, eu decidi fazer, na graduação, eu decidi fazer o curso de técnicas de palco. Em 2015, eu entrei na SP. E aí, me aproximei, né, da prática, da cenografia e tudo mais, e saí da SP, inclusive, com uma oportunidade de estágio que eu iniciei durante o curso, saí trabalhando em um ateliê de cenografia. E aí eu também continuei, assim, muito próximo da prática, enfim. Em 2017, eu fui dar aula no Pronatec, que é dentro de um curso de auxiliar de cenotecnia, então já formada ali na SP, e aí eu voltei a me aproximar da docência, porque eu sou formada em licenciatura em artes cênicas. E aí, com essa oportunidade de dar aula, eu me reaproximei e surgiu o desejo de fazer um mestrado. E aí eu estava procurando algum tema que tivesse relação com a cenografia, com a cenotécnica, enfim, com tudo isso que eu estava envolvida já há algum tempo. E aí, pensando, falei, nossa, queria entender um pouco mais da formação em cenografia, né? De como que se formaram os profissionais, assim. E aí o meu recorte acabou sendo direcionado para a década de 80, 90, e eu direcionei para o Espaço Cenográfico de São Paulo, que para mim foi ali muito significativo na formação de vários profissionais, né? E aí eu, então, faço um primeiro capítulo que é uma retomada, assim, de um contexto histórico da cenografia em São Paulo e de espaços de formação. Então, a gente teve um curso na Escola de Arte Dramática que tinha um curso de cenografia e figurinos, né, que depois ele dura muito pouco, mas ele chegou a existir. Aí a gente tem o CPT, que tinha o núcleo de cenografia e figurinos, aí no qual o Cerrone já fez parte, né, fazia parte, a Telum também. E depois eu vou desenvolvendo para o espaço especificamente, para o espaço cenográfico, porque aí também pensando nessa equipe toda que o Cerrone leva, né, para conduzir os cursos no espaço cenográfico, enfim. Então, o desejo veio daí mesmo, desse envolvimento já com o ensino e também com a cenografia, assim. Entendi. Ah, muito legal. Só comentando, assim, você falando já me vem várias coisas na cabeça, assim, como as nossas áreas, elas têm
É uma série de campos inexplorados de pesquisa ainda muito importantes, né? Porque o espaço cenográfico é um espaço muito importante de São Paulo, é um espaço. E você decidiu fazer uma pesquisa que eu acho ela fundamental, assim, existir. E às vezes cabe alguém ter um. Porque eu me identifico um pouco com isso quando eu fui fazer a minha pesquisa de graduação, que é olhar para uma coisa que me fascina pessoalmente, muito pessoalmente, e falar: por que ninguém pesquisou isso aqui ainda? Porque isso é muito legal, isso é muito interessante, isso é muito importante ser registrado, né? Me parece que você falando é um pouco por aí, né? Você teve uma aproximação com algo que te fascinou, né? E você olhou e falou: putz, isso é um tema, e é um tema importante para além do seu interesse pessoal, porque é um material fundamental de ter registro dessa formação, né? Eu vou comentar Fala, uma fala. coisa agora que Pode, veio. por favor, vamos conversar, lógico. Eu lembro muito durante o Serrone sendo coordenador, né, do curso de técnica de palco de cenografia na SP. Então eu tive algumas aulas com ele e eu lembro muito dele comentar assim sobre a história do espaço cenográfico e de pessoas que passaram por ali e de como que era a estrutura do curso. Então esses comentários assim durante as aulas, enfim, também foi me despertando esse interesse, né? E aí era justamente isso que você traz, assim, por que ninguém ainda fez uma pesquisa sobre isso, né? Parece que também a gente tem uma cultura, posso estar enganada, mas de que as coisas precisam desaparecer, assim, de alguma forma acabar na história, para aí então se fazer um registro, uma documentação sobre aquilo, né? E aí, na minha ideia era, o Serrone está aqui, eu preciso entrevistar ele, eu Aproveitar, preciso total. ouvir, estar em contato com todo esse material que ele tem, esse acervo, a biblioteca, as maquetes, enfim. E também outras pessoas, né, que ainda estão aqui, passaram por ali. Então, para mim, me despertou essa vontade de documentar mesmo, como você falou, de registrar a importância desse espaço, assim. Legal. Antes da gente entrar, né, eu gostaria de mais para frente ouvir você falar um pouco do espaço cenográfico, né, apresentar um pouco ele, como, né, propriamente aonde a sua pesquisa chegou, mas eu queria saber como foi o processo de pesquisa, assim. Você partiu de material documental, você partiu de entrevista, como que foi o processo de pesquisa, qual foi a metodologia, digamos assim, quais os caminhos que você traçou na pesquisa? Acho que seria legal ouvir um pouquinho. Primeiramente, eu parti das revistas do espaço cenográfico, porque o espaço cenográfico ele produzia, se eu não me engano, ao todo foram 36 edições, né, mais algumas edições especiais, de uma revista chamada Espaço Cenográfico News, e que ela era distribuída assim para o Brasil inteiro, via correio ainda, né? E aí, nessa revista, tinham várias informações sobre arquitetura teatral, sobre iluminação, sobre figuras significativas na época, né? Cenógrafos, figurinistas, aderecistas, enfim. Tinha entrevistas já, né? Então, eu parti desse material para entender também o que acontecia ali, qual era o movimento da cenografia em torno desse espaço, assim. E aí eu fui descobrindo que rolava encontros no espaço cenográfico, assim, encontros de promover debates ali, né, entre cenógrafos, e, enfim, então eu fui também tentando sacar que a formação ela se dava não somente pelos cursos, assim, mas também por esses encontros, essa coisa, essa proposta mais informal, né, de ensino, assim, em contato com a área dessa maneira. E aí eu parti também para... Aí eu fui também identificando pessoas, né, que eram citadas na revista,
por exemplo, a Viviane Ramos, que é professora na SP, ela fazia parte da editoração da revista também. Uhum. Então, aí a Telume, enfim, eu fui acessando essas pessoas por meio da revista, e aí eu parti para uma segunda etapa, que foram as entrevistas. E aí o percurso foi mais ou menos por aí. E aí, em paralelo, né, uma pesquisa bibliográfica, assim, um levantamento bibliográfico. Mas foi basicamente isso, assim, eu fui estruturando dessa forma e sempre indo e voltando nas revistas, assim. O Cerrone me deu o exemplar de todas elas, assim, um compilado, né, em vários livros, e aí eu me debrucei bastante em cima disso, assim. E aí é legal que serviu também para eu pensar esse meu primeiro capítulo, assim, para pensar o que veio um pouco antes, porque às vezes as coisas eram citadas ali, mencionadas, mas estava muito antes, assim, mas de alguma forma teve uma influência, né, contribuiu para o que estava acontecendo no espaço cenográfico, que foi o caso do Centro de Pesquisa e Formação, né, do CPT, Uhum. no sentido... Centro de Pesquisa Teatral, desculpa. No sentido do núcleo de cenografia e figurino, que o Cerrone fez parte, e aí essa ideia de uma formação mais prática, é possível perceber que ela é levada, né, ela é trazida do CPT. Então, enfim, foi esse trabalho bem braçal mesmo, eu falo, porque é sentar e se debruçar mesmo sobre o material, né? É um pouquinho trabalhoso, assim, nesse sentido, e fazer essa costura da entrevista com os dados, né, da revista e a bibliografia é um trabalho bem minucioso. Bem laboral, na verdade, né? Porque você tem que ir atravessando as informações e meio construindo uma rede, né? Para criar esse imaginário, conseguir, né? Criar uma visão sobre o que era aquele espaço, etc. Acho que tem uma coisa que você fala de cara que me chama a atenção, como você usa o termo formação informal, né? Porque era um espaço, era um ateliê que tinha cursos, mas não era uma escola técnica referendada pelo MEC nesse sentido, e aí a relação documental, porque se você vai numa escola, ela tem que ter uma ementa de curso, ela tem que ter um regimento, isso são documentos que, para quem faz uma pesquisa historiográfica, são muito valiosos na pesquisa de formação. O espaço cenográfico, por ser um ateliê livre, de certa forma, não sei se o termo seria esse, mas, né, era uma lógica de ateliê de trabalho que tinha um pensamento formativo pedagógico, né? É interessante como a revista gera essa documentação, então gera um registro, né? Porque mesmo a gente tem outras práticas de formação, aí falando do campo da iluminação, de cursos livres, que a gente tem raríssimo material documental para se embasar, assim. Você tem muito mais as memórias de pessoas que fizeram os cursos, porque como não tinha uma exigência, uma obrigação de produção de determinados documentos, você não tem muito registro do que eram esses cursos, como eles eram estruturados, qual era o pensamento que permeava a lógica que estava ali, né? Então, me parece que essas revistas, elas ganharam essa função documental, de certa maneira, na tua pesquisa, porque me parece que elas registram um pouco o que era o pensamento desse grupo de trabalho, desse espaço, né? Exatamente. Então, imagino que o que se registrava ali tinha uma relação direta com o que se ensinava e o que se debatia ou se discutia no espaço, né? Então, essas coisas estavam em consonância. Isso é muito legal. Outra coisa que, aí já talvez entrando um pouco, né, a gente pode ir misturando, lógico, mas essa relação do espaço cenográfico porque eu sempre tive na minha cabeça que o espaço cenográfico era uma espécie de ateliê de trabalho do Cerrone,
mas com função formativa pedagógica. E essas coisas me parece que no Cerrone estão sempre muito misturadas, né? Até hoje eu vejo aqui na SP como em que sentido que eu estou querendo dizer? Todos os trabalhos que ele fazia como cenógrafo e figurinista, ele levava para o espaço cenográfico de alguma maneira, e essas coisas estavam sempre em relação, né? Um pouco espelhando a relação, a formação mestre-aprendiz, que é muito característica dessas nossas áreas, pelo menos onde você não tem cursos de formação formal, né? O que impera é a relação mestre-aprendiz, e me parece que o Cerrone fazia lá era uma espécie de uma relação mestre-aprendiz institucionalizada num espaço e numa relação um pouco mais coletiva, talvez. Não sei, faz sentido isso que eu estou colocando? Sim, é exatamente por aí, assim. Com esse levantamento todo, né, inclusive das entrevistas, eu fui entendendo esse funcionamento, é exatamente isso, é um ateliê dele, de trabalho, mas que se estende à formação, né? E essa proximidade que você traz, ela acontecia mesmo, né? Então, a pessoa estava realizando o curso anual e já era direcionado para o mercado de trabalho para fazer uma montagem, para fazer um adereço. Então, além do projeto cenográfico ali e dos exercícios práticos realizados durante o curso, essa pessoa era levada para uma dimensão mais prática, real, assim, né? De estar no palco ali, nos bastidores e ajudando, enfim, estagiando e contribuindo para a construção real ali do espetáculo, né? E isso aconteceu também nesse fluxo quadrienal de Praga, né? Tipo, as pessoas trabalhando, direcionadas para esse trabalho, para ser levado para a quadrienal, também na revista, algumas pessoas se interessavam e iam para essa parte documental, né, da revista. Tinha eu trago isso na dissertação, né? Tinha uma característica forte do Cerrone de expor, né, os figurinos e adereços e maquetes. Isso também é uma característica muito dele, assim. Acho que até hoje essa artesania, né, de construir o projeto em maquete e a coisa da escala, enfim, dos materiais ali, né, desse trabalho manual, é bastante presente também, porque a gente pode pensar aí que, né, 98, início dos anos 2000, a gente já começa a ter um acesso, assim, a alguns programas, enfim, uma coisa de um projeto mais computadorizado até, né, mas aí eu vejo que o Cerrone, ele permanece nessa linha mais artesanal, assim, o que é muito legal, assim, ao meu ver, porque aproxima também, eu acho, sabe, as pessoas desse entendimento prático, né, aprendendo pela prática mesmo, que na nossa área, eu acho, a formação, ela vai se dar por aí mesmo, né, assim, e aí eu vejo isso voltando um pouquinho mais, né, desde o TBC, assim, com aqueles ateliês a gente tinha alguns ateliês de cenografia e figurino, onde as coisas eram construídas um pouco nessa forma, né, assim, cenógrafos e, enfim, figurinistas iam ensinando pela prática mesmo, né, na lida ali com o trabalho. Então, mas aí quando a gente chega no espaço, eu acho que isso vai se institucionalizando, como você falou, de alguma forma, mas ainda assim com essa prática muito presente, né? E ganha se expande, né? Se institucionaliza de alguma maneira, porque vira um espaço próprio e contínuo desses cursos, né? Você fala em mesas de debate, palestras, cursos, as práticas cotidianas de construção e de produção do próprio Cerrone, dos projetos que ele estava envolvido, né? A produção dessas revistas e tal, mas me parece que isso vai se expandindo e ganhando um corpo um pouco mais coletivo em termos de equipe,
Sim. Que você pode falar um pouco disso, assim? Quem eram essas pessoas que estavam envolvidas? Quem você entrevistou, no fim, na pesquisa? Uhum. Que vozes foram essas que você percebeu nesse espaço? Eu fui para duas frentes, assim, né? Entrevistei pessoas que fizeram o curso, né? Que passaram pelo curso, e pessoas que trabalharam com ele no funcionamento do espaço cenográfico. Então, entrevistei a Laura Caroni, entrevistei o Igor Martins, que inclusive foram artistas docentes na SP, como pessoas que fizeram esse curso, né? E entrevistei Telume e Vivi como pessoas que trabalharam nesse espaço para a coisa acontecer mesmo, né? E é muito legal porque parece que em alguns momentos as coisas estão muito juntas, assim, né? Então a pessoa ela fez o curso, mas ela se identifica, ela lembra na trajetória dela de estar ali nos bastidores trabalhando para o espetáculo acontecer, assim, um espetáculo assinado pelo Cerrone, por exemplo, né? E também vivi Telume nesse lugar de aprendiz, né? De estar trabalhando ali, mas também sempre mencionar os aprendizados que tiveram ao longo desse período que elas estavam ali, né? Então eu vejo, e aí é que eu chego no meu terceiro capítulo, que são os desdobramentos, né? Justamente porque é isso, assim, pessoas que passaram por ali, que agora participam da SP Escola de Teatro, né? Eu vejo que muito da pedagogia, assim, né, dessa estrutura pedagógica da SP vem dessa relação prática ali com o fazer, né, com essa aproximação, assim, experimental ali do espaço cenográfico, e também esse desdobramento no sentido dessas pessoas, né, que estavam ali no espaço e agora participam também desse novo formato, né, de curso. Entendi. Só a título de curiosidade, assim, o espaço cenográfico ele é fundado em que ano? Você sabe de Em cabeça? 98, Em ele 98. inaugurado mesmo, assim, Tá. que já surge um pouco antes, né, o projeto, essa ideia, já o Cerrone sendo motivado ali a abrir um espaço próprio dele, né, a sair do espaço do CPT, porque eu digo que ele sai do espaço físico, mas ele permanece ali com Antunes, né, com algumas produções durante um tempo. Então, ele é aberto mesmo, inaugurado em 98. Tá. E ele encerra suas atividades? Olha, em 2015 teve uma... Eu até trouxe umas imagens, não sei se quiserem passar. Tem uma... Podemos, sim. quase que uma reinauguração, assim, né, do espaço. Aí, Então, o que é essa imagem aqui? essa está um pouquinho antes, essa imagem é de uma montagem de Paraíso Zona Norte, né? Um cenário que o Cerrone assinou pro Antunes, e aí a gente vê duas estruturas metálicas, né? Algumas pessoas em cima do palco, que está com um piso em madeira, e algumas pessoas nas escadas, na montagem. E daí essa imagem é um pouquinho antes, né, assim, de quando ainda diria que é do meu primeiro capítulo, assim, é de 89, quando ele ainda está no núcleo de cenografia e figurinos do CPT. Tá. Acho que pode passar para outra. Aí essa já é uma imagem do cenário de Paraíso Zona Norte montada, né? Durante o espetáculo, né? Isso, durante o espetáculo, atuantes já em cena, com uma iluminação e a cenografia com acabamento, né, já, que era tipo um acrílico, assim,
uma estufa quase. Essa estrutura era feita em acrílico. A parte transparente, né? E a estrutura em ferro. Entendi. Cenário, eu acho ele bem impressionante, assim. Sim. E como você falou, a maquete dele está aqui na escola, pelos corredores, né? Eu sempre passo por ela e fico olhando. Sim, é incrível. E tinha um andar abaixo, né? Como que eu posso dizer? Como se fosse um porão, né? Em cena. Então, ao lado, nessa estrutura do lado esquerdo da tela, tem como se fosse uma descida, uma escada mesmo, então tinha essa ideia desses andares mesmo em cena. Acho que pode passar para outra imagem. Aí também antes dele entrar, dele inaugurar o espaço cenográfico, né, montagem de Vereda da Salvação. Foi em 92, se eu não me engano. Então a gente vê os atuantes durante uma cena, né, no palco. Esses figurinos eles foram bordados pelos próprios atuantes durante o processo, então a Telume também me traz essa informação bem forte, porque ela já estava no núcleo, né, também, do CPT. E aí a gente tem alguns troncos de madeira, que eram de madeira mesmo, e alguns troncos que são canos, né, com pintura de arte. Pode passar. Eu retomei acabou retomando algumas imagens para a gente chegar no desfecho do que você tinha me perguntado, né? Tá. Aí é uma montagem de Antígona, também com o CPT. Então a gente tem técnicos também no palco, fazendo a montagem da estrutura do painel de fundo de Antígona, né, que eram como se fossem as gavetas de caixões, assim. Tá. Eu acho que em seguida tem uma imagem dela completa, se eu não me engano, da cenografia. Ah, não coloquei ela aqui. E aí a gente... Tudo bem, pode passar. Aí eu trago algumas imagens. Essa é a primeira turma de cenografia do espaço cenográfico. Aí já dentro do espaço cenográfico, ele inaugurado. Tá. As pessoas... Então, tem pessoas dispostas numa sala, como se fosse uma sala de aula, né? Com cadeiras escolar. E, enfim, participando de uma aula. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Não, acho que voltando na imagem anterior, é uma imagem simples de uma sala de aula, né? Mas já... não sei, eu fico pensando como provavelmente conhecendo o Cerrone, conhecendo essa sala, rapidamente essas cadeiras eram puxadas de lado, virava uma roda, precisava fazer outra coisa, não sei o quê, né? Porque é interessante pensar que, obviamente, existem momentos do processo formativo de aulas expositivas, de pensamento, mas pelo menos conhecendo o Cerrone, né, como isso sempre está muito integrado a uma lógica de um fazer, a uma lógica de um pensar, de um ir para a prática, né. Então, eu imagino que essa própria sala devia ser extremamente dinâmica, movimentada, mas isso é uma reflexão, assim. Sim. Acho que podemos passar para a próxima, né. Aí tem o espaço da biblioteca. Isso para chegar no que eu estava falando, né, que o espaço ele foi todo reformado em 2015, né, passou por uma reforma, e aí nada que mudasse assim a estrutura mesmo, mas a disposição das coisas, mas as coisas foram de alguma forma renovadas, assim, né, teve um ar de renovação. Isso antes do encerramento, mais ou menos 2017, que aí as coisas passam para... O espaço é acolhido na SP, né?
Então, essas maquetes que você está citando, né, que você vê pelos corredores e tudo mais, elas vão para a sede do Brás, né? E aí era um espaço da biblioteca, do espaço cenográfico, então tinham esses prateleiras, né, com vários livros de cenografia, figurino, catálogos de exposição, muita coisa da Quadrienal de Praga, enfim. Uhum. Esse acervo dessa biblioteca do Serrone, do Espaço Cenográfico, é um acervo fantástico, né, de cenografia, de Sim. material de livros de cenografia, figurino, iluminação também. Uhum. Me chama a atenção que as estantes têm livros, né? Lógico, as estantes têm vidro na frente. Eu acho Sim, curioso isso, assim. Eu não sei se é porque é um espaço que tinha muita poeira, se era um espaço que, por conta da dinâmica, para proteger os livros. Fico me perguntando isso e fico pensando como é interessante que, né, o Serrone é um cenógrafo da prática, que pensa a pedagogia a partir da prática, mas que ao mesmo tempo tem uma extrema valoração do pensamento, do conhecimento dos livros, né? Então ele tem essa biblioteca, ele próprio é um autor e editor de livros, então ele tem vários livros que ele publicou, né? sim, Catálogos que ele publicou, então é interessante ver esse lado, como ele não é uma pessoa que recusa a teoria ou que recusa o conhecimento bibliográfico, né? Pelo contrário, me parece que isso também isso alimenta a prática dele, né? Isso alimenta o referencial dele, das coisas que ele faz e aí alimenta também o processo pedagógico. sim, sim. E uma das coisas que eu acho que na nossa área também é muito discutida, assim, é essa cisão, né, teoria e prática, muitas vezes, Uhum. como se as duas coisas elas fossem opostas ou até inimigas, assim. E não, acho que tá tudo muito junto e eu vejo muito isso na prática dele mesmo, essa aproximação. Acho que pode passar para a próxima imagem. Aí a gente já tem uma imagem de 2015, se eu não me engano, já é quando o espaço passou por uma reforma, assim, uma repaginada, né? E me impressionava muito na imagem a gente vê uma estrutura, como se fossem caixas pretas, né? Cubos com maquetes expostas. Ao fundo a gente tem algumas exposições de desenhos de figurinos, né? Em quadros com fundo preto na parede. E eu lembro de me impressionar muito, assim, de entrar e ter toda a história da arquitetura teatral, né, ao longo de séculos, assim, todos representados em maquete. E quando a gente fala das maquetes do Serrone, são, assim, quem conhece, né, quem já viu, são maquetes lindas, grandiosas, com muitos detalhes e a escolha dos materiais, enfim, tem todo um acabamento, né, que é muito, muito bonito, assim. E aí eu gosto muito dessas exposições porque elas, além delas contarem uma história, né, de ter esse caráter de documentação, para mim são obras, né, assim, plásticas, assim, também, que como alguém que é da área e estuda, acho que tem essa relação também, assim, de apreciação. Acho que a gente pode passar para a próxima, por favor. Aí tem uma imagem que é bem onde você falou, né? Que esse espaço podia ser transformado e já ia começar uma outra coisa. E aí a gente temos duas fotos de aulas práticas, né? Ministradas pela Telume. Provavelmente essa da esquerda é uma aula de tingimento, né, de tecidos e, enfim, e nessa segunda foto são pessoas
construindo alguma coisa, assim. Então a gente vê cola branca, né? Tem essa mesa com essa bagunça de trabalho, né? Que é bem gostoso, assim, em ateliê. Quem trabalha em ateliê sabe. Tem umas estantes ao fundo com caixas e manequim. E na outra foto tem a Telume com outros 3 estudantes ali do curso, com um pincel na mão e, enfim, ensinando alguma coisa relacionada à pintura, assim, a tingimento. É muito legal ver essas fotos. Essas imagens, inclusive, essas fotos foram tiradas da revista, né? Do Espaço Cenográfico. Que legal. Então, por isso você falou muito da revista com esse caráter de documentação, e realmente, assim, às vezes eu pedia para o Serrone, tem uma foto de uma aula de como era, e às vezes, enfim, muita coisa, né? Muita história durante muito tempo, e a gente sabe como as coisas eram registradas, né? Então, nem sempre o Serrone tinha esse registro. E aí eu consegui encontrar isso nas revistas, assim. Que também era todo um processo, né? De colocar isso, o Serrone me explicou, né? De colocar essas fotos na revista, tinha todo um... Não sei muito bem, mas esse processo de impressão quase não era computadorizado, então tinha uma coisa de pegar a foto física e passar ela para o papel, enfim. Que legal. Acho que pode passar para a próxima imagem. E aí eu trago algumas... a primeira edição da revista foi essa. Ela era super fininha, a primeira. Então a gente tem 2 imagens de páginas da revista. A primeira página dela, que anuncia, né, Espaço Cenográfico News, com uma foto do Serrone e um texto escrito por ele, com o índice logo ao lado. E uma segunda imagem, que é a página do glossário, inclusive sobre iluminação cênica, olha só, nem tinha reparado. Tava vendo isso, que legal. E daí, essa primeira eu lembro de pegar ela e ela ser fininha, assim, e depois, ao longo dos anos, ela vai engrossando mesmo. Então, a gente tem ali depois revista com 30, 40 páginas, né? Como que esse foi movimentando o conteúdo mesmo e história. Vai ganhando corpo, né? Sim. A gente também envolve mais gente, mais coisa acontecendo, mais material sendo produzido, né? Então, sim. Pode passar. Aí é uma imagem também do espaço, a fachada do Espaço Cenográfico, já em 2015. Essa foto foi da reabertura, né? Da reinauguração. Eu consegui ir, eu já estava aqui em São Paulo, então consegui pegar em 2014 o espaço de um jeito, e 2015 já ele reinaugurado, assim. Aí tem todo também um projeto de iluminação para esse espaço que deu muito mais vida, né, para essa exposição de maquetes, de fotos, enfim. Acho que pode passar, não sei se foi a última, acho que talvez foi. Foi. Muito legal. Muito legal ver as fotos, ganhar um pouco corpo, espaço, né? E a gente está falando de 98, 2015, a gente está falando de quase 2 décadas, né, de existência desse espaço. Não sei se você quer falar um pouco mais sobre a pesquisa. Eu tenho apontamentos, assim, pensamentos do que você está mostrando, mas não sei se você quer falar um pouco das conclusões, de como foi a finalização da pesquisa. Olha, eu vou até comentar de algumas dificuldades, assim, porque eu peguei a pandemia no final da minha pesquisa de mestrado. Então, eu também. Foi bem caótico, por exemplo, não ter acesso à biblioteca, né?
ainda bem que eu tinha realizado as entrevistas já, então eu tinha esse documento, né? Já tinha tido esse acesso às pessoas, mas pegar a pandemia foi bem desafiador, assim, porque eu usava muito livro de biblioteca, enfim. Sim, imagino. E também para a saúde mental, né? A gente ficou todo mundo ficou um pouco abalado. Total. A minha qualificação foi bem tranquila, assim, a banca foi super generosa, eu consegui, acho que eu apresentei 2 capítulos, né, e já apontava para esse terceiro que ainda estava incerto, assim, e aí foi bem na qualificação, veio essa sugestão de fazer esses desdobramentos, assim, então contar essa história, né, esse antes, o próprio espaço, né, o durante e o desdobramento que seria esse depois, que veio pós espaço cenográfico, né? E aí que eu chego nessa conclusão da SP, dos cursos dessa formação já mais estruturada, né, e, enfim, reconhecida pelo MEC, um curso mais, digamos, formal, e essa relação da formação das pessoas, né, dos profissionais, onde que estão esses profissionais trabalhando hoje em dia, né, e chego também um pouco na cenotécnica, que aí eu também faço essa relação, porque no espaço todo mundo fazia tudo, assim, tinha uma coisa de ser um curso de cenografia e figurino, mas muito mão na massa, muitas técnicas envolvidas, todo mundo experimentava um pouco de tudo, e aí eu sinto que também esse desejo do Cerrone, né, de ter um ensino de cenotécnica especificamente, né, ele se concretiza na SP mesmo. E daí também engraçado que foi o desfecho para o meu doutorado, assim, que agora no doutorado eu estou na cenotécnica mesmo. Conta um pouquinho como que está essa pesquisa. Então, eu estabeleci um recorte, assim, já mais em cima do teatro contemporâneo em São Paulo, para entender como que a cenotécnica, ela ainda com esse caráter documental, eu sinto, só que agora documentando o que está acontecendo no momento, né? Que é entender como que as linguagens contemporâneas de teatro, elas influenciam na cenotécnica, assim, e vice-versa. Que eu sinto que a minha hipótese, né, tá que a cenotécnica, ela está sendo diluída, né, ela já não está tão concentrada numa função única, exclusiva de uma pessoa, mas ela está numa pesquisa de grupo, né, e aí eu estou dentro pensando teatro de grupo e um teatro mais de pesquisa. Então, as pessoas atuantes e iluminação, elas estão produzindo cenotécnica também. Então, está mais ou menos por aí, assim, a minha ideia é fazer uma análise das cenas, né, de algumas cenas, mas também estou usando como metodologia entrevistas, que eu acho que é uma aptidão aí, eu gosto bastante desse processo de entrevistar as pessoas, assim. Eu acho que a gente estava conversando, eu não lembro onde foi, recentemente, sobre o quanto as pesquisas recentes têm usado cada vez mais... foi no Seminário de Pesquisa em Andamento da USP, né? O quanto as nossas áreas têm usado muito a entrevista como material de base, assim, para pesquisa, porque é uma forma de você dar voz a profissionais e a artistas que, salvo exceções, não têm o hábito de registrar suas reflexões sobre o seu fazer, né? É diferente de, por exemplo, diretores que têm seus diários, a gente vai lá e tem suas bibliografias, né? Sim. Tem uma coisa que
eu fico pensando o que é o documento, né, na cenotécnica, assim, porque igual ele estava mencionando, né, encenadores, diretores, enfim, às vezes tem esse processo mais de escrita, né, e de registro de processo, que na nossa área de cenotécnica, iluminação, às vezes a gente se perde um pouco, porque está muito na prática, né, muito no trabalho em ateliê. Então, trazer essas pessoas, né, entender pelo próprio trabalhador, pela própria trabalhadora da cenotécnica, o seu processo de criação, de construção, de participação na cena, para mim, é bem significativo e importante, assim, né? Uma forma também de criar um arquivo sobre isso, né? Não um arquivo autobiográfico, mas um arquivo do processo criativo e das formas de trabalho, né? De cada um, de cada uma. Tem uma coisa também que eu penso, assim, né? Tenho estudado que o Jorge Dubat vai falar disso, né, que o técnico artista, ele até coloca esse termo, né, técnico artista, ele vai produzir, ele é produtor de conhecimento também, né, então é um ponto que para mim é bem importante, assim, de estar sempre retornando, né, essa pessoa produtora de conhecimento e não só do trabalho manual, construtivo, braçal. E aí tem uma coisa legal que eu tenho buscado agora no doutorado, fazer a entrevista no espaço de trabalho dessas pessoas, assim, para eu me aproximar também desse universo, assim, visual, né? Aí é muito legal, porque você tem resquícios de trabalhos, assim, de processos que deram errado, de tentativas e protótipos e resto de material, né, que a gente está falando em resto, mas são vestígios, assim, né, que vão ficando de um processo. A entrevista fica bem mais viva, assim, porque a pessoa acaba querendo me mostrar e compartilhar um pouco de como ela chegou naquele resultado, enfim. Uhum. Então, é isso, acho que é criar um documento mesmo e também trazer a nossa perspectiva em cima desse encontro, né, com o outro, assim, que é bem, bem importante. Trazer essas pessoas para... Eu acho que não só... Também, né, essas pessoas, trabalhadores, trabalhadoras dessas áreas, consideradas mais técnicas, mas também aproximar esses assuntos, esses temas de um trabalho considerado um trabalho mais técnico para dentro da academia, assim, que muitas vezes a gente não tem esses espaços de debate, assim, ainda, né? Eu percebo, Sim. Pelo menos na minha área, assim. Não, também partilho. E acho que a academia só tem a ganhar, né? Porque a gente também não, existe uma cultura de achar que essas áreas, né, como a sua e a minha, são um pouco periféricas, num sentido de não importantes, ou no sentido de meio apêndices do fazer teatral, como se sem elas o teatro seguiria igual e normal, e é uma outra coisa que não é teatro, é meio um canto, uma parte lateral, uma coisa meio anexa, né? Eu acho que isso é meio falso, assim, porque quando a gente se debruça sobre essa produção, a gente vê o quanto ela é essencial ao fazer teatral e o quanto ela é produtora de conhecimento teatral, né? Sim. Então eu acho isso fundamental, assim. Fiquei também refletindo muito sobre, assim, eu não conhecia o quão vasta era a dinâmica e a produção do espaço cenográfico, assim, eu fui listando, né, porque tem a biblioteca, aí tinha a revista, aí tinha um trabalho de registro, aí tem toda uma prática artística e laboral ali dentro, e aí um processo formativo, e como essas coisas estão correlatas, e talvez, né, porque não era só um curso, e se fosse só um curso já seria muita coisa, né, do ponto de vista formativo, mas era todo um espaço efervescente, né,
de produção, e aí eu fico assim, eu não sei, eu tenho para mim, tudo bem, a gente está aqui no eixo São Paulo, né? Mas eu não sei, para mim o espaço cenográfico ele foi muito importante na formação de muitas cenógrafas e cenógrafos, figurinistas, muita gente que eu conheço, que eu admiro, que são profissionais, estão aí passaram pelo espaço cenográfico, né? Então, para mim, ele tem uma função de formação de uma geração, pelo menos aqui no eixo de São Paulo, né? Então, é impressionante ver a dimensão que isso teve e também o quão a coisa desaparece, né? Porque também o Cerrone, ele entrega o espaço por condições financeiras, né? De não conseguir mais manter aquele lugar. Não sei, é isso assim que eu queria colocar um pouco de percepção, te agradecer. Mas fala aí. Não, fiquei pensando, essa entrega do espaço, ela mostra essa desvalorização mesmo também, né, de olhar para esse espaço de formação e não ter um suporte, né, assim, não se vê a dimensão que, igual você listou, assim, várias oportunidades formativas, né, para além do curso em si, né. Sim. Bia, fala um pouco do teu livro, para a gente saber. Agora a gente está com uma campanha no Catarse, com a editora Urdimento, para tentar transformar a pesquisa em livro, né? Então, não sei se eu posso, de repente, deixar o link aqui para vocês. E a ideia é a partir da pesquisa da dissertação mesmo, a gente está tentando transformar um pouquinho para fazer um livro impresso, né? E daí tem algumas recompensas, né, para quem quiser contribuir. E lembrando que as contribuições são a partir de R$10, então tá acessível aí. Muito legal. Edu, depois se você puder pegar esse link e deixar a gente poder deixar ele no corpo da live do YouTube, acho que fica aí o convite, se você estiver assistindo no YouTube, pode ir ali no texto da live e contribuir, porque eu acho que vai ser muito importante esse livro, como a sua pesquisa foi muito importante, e é muito importante, assim. Eu estou à frente do programa Pesquisas, eu tenho buscado pesquisas que se voltam para essas áreas que historicamente não estão na academia, ou não estão sendo pesquisadas, não estão sendo olhadas, né? Eu acho que a sua pesquisa lida um pouco com isso, eu acho que isso é um mérito dela. E aí eu queria te agradecer. Já meio para a gente ir finalizando assim, a nossa live, deixar meus agradecimentos a você, porque eu acho que a gente sabe o quanto fazer pesquisa acadêmica no Brasil é difícil, não tem apoio, não tem financiamento, não tem, e às vezes a gente faz a coisa na garra porque a gente acredita, né? E me parece que é o seu caso, você acredita nisso que está fazendo, está indo atrás, e acho que isso só contribui para o nosso campo, para o nosso meio. Então é isso, deixar meu agradecimento a você. Eu que agradeço, Chico, o convite. Admiro muito aqui também o canal, né? Agradeço toda a equipe também. E que vocês são um espaço super importante também. Acho que vai ao encontro de tudo isso que você falou, né? Da importância desse espaço também para pesquisa e para formação, assim, de formação e também, diria, uma atualização também, né, para as pessoas da área. Eu acho que é importante entender que as nossas áreas não estão estagnadas, né, em técnicas e coisas que já foram aprendidas. A gente está em movimento e a gente está buscando novos movimentos e novas relações também dentro do teatro, né? Relações de trabalho. Então, acho que esse espaço aqui é fundamental e contribui demais. Muita admiração aí e também parabenizo vocês. E obrigada pelo espaço,
pela escuta e pela conversa. Prazer é nosso. Queria, para fechar, agradecer de novo você, agradecer o Edu, que estava na transmissão, e agradecer o Marcelo e a Camila, né, que são as pessoas responsáveis pelo canal, por terem me convidado para estar aqui e poder pensar esse espaço, poder ocupar esse espaço. Então é isso, você que estava assistindo também agradecer, você que está aí assistindo nossa conversa, pedir para deixar like no vídeo, seguir o canal, ativar sininho, porque isso ajuda muito, muito, muito o canal. E logo mais teremos outra entrevista pesquisa daqui a uns meses, então fiquem ligados, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, obrigada. Equipe da Ideia Luz. Coordenação geral, Camila Thiago e Marcelo Augusto. Coordenação do Programa Mundo, Nádia Luciane. Coordenação do Programa Pesquisa, Chico Turbiani. Assistente de produção, Dara Aldazi. Produção de ambiente online, Eduardo Buiati. Gestora de redes sociais, Amanda Andrade. Designer gráfico, Jaya Abrantes. Consultoria em audiodescrição, Rita Louzeiro. Gestão administrativa, Tiago de Barros. Parcerias, LABIC, Laboratório de Iluminação Cênica da FAP Unespar, e GPHPC, Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena da Universidade Federal de São João del Rei.